Boa noite, a paz do Senhor aos irmãos. Boa noite, paz do Senhor às irmãs. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Estamos aqui, nesse dia, Dia das Mães, essa data que se comemora, no dia 11 de maio, que se comemora o Dia das Mães, Dia das Mães é todos os dias, irmãos? Eu creio que o Dia das Mães é todos os dias. A gente que tem mãe, nós precisamos cuidar da nossa mãe todos os dias. Enquanto nós tiver vida, enquanto nós tiver, que Deus nos dê força, nos dê condições, física para a gente estar fazendo isso, cuidando. Enquanto a gente tem a nossa mãe por perto, a gente precisa cuidar. Então, eu estou aqui, para deixar uma palavra também aos irmãos nessa noite, mas que Deus venha abençoar todas as mães, venha abençoar aí, todas as mães, independente da pessoa que esteja vendo agora esse vídeo, essa live, o que vai haver mais tarde, eu deixo aqui, meus sinceros votos assim, e parabéns por esse dia, toda mãe que zela pelo seu filho, pela sua família, e que Deus venha te abençoar, e abençoar tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui, que se encontra no livro de Jeremias. Jeremias 1, 5, tá? Gostaria também de pedir aos irmãos que estão entrando na live, que vão curtindo, compartilhando, irmãos? Talvez alguém esteja necessitando, esteja precisando ouvir essa palavra. E a bênção a gente não retém, A gente precisa abençoar outras pessoas com a bênção. Quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá uma bênção, que Ele nos dá entendimento daquela palavra, a gente precisa passar à frente. Quando a gente sente que Deus está falando com nós através daquela palavra, a gente recebe e passa adiante, irmãos, porque eu creio que esteja alguém necessitando, esteja alguém precisando ouvir essa palavra, Então eu deixo aqui já esse pedido aos irmãos aí que vão curtindo, que vão comentando, e que vão compartilhando. Então que Deus abençoe aí tu e a tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a palavra se encontra em Jeremias 1, 5, que diz assim, irmãos, e antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse de madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra vai dizer que mesmo antes que nós nascesse, o Senhor Jesus Cristo já nos conhece. E Ele já sabe da nossa vida mesmo, já sabe até o nome que nossos pais vão escolher, até o nome que nossos pais vão nos dar. Ele já sabe, porque Ele nos conhece. Então, às vezes, irmãos, eu preciso dizer essa palavra, Eu preciso dizer, que eu senti no coração de dizer, e eu digo assim para ti. Muitas vezes a gente tá congregando, irmãos, numa igreja, e aí muitas vezes a gente fica pensando, eu vou fazer tal coisa errada, mas o líder, o pastor, ou um irmão, aí a gente fica se escondendo para fazer as coisas erradas, Mas eu te digo para ti que não adianta, porque o homem pouco importa. Nós temos que fazer, a partir do momento que a gente toma aquela decisão de viver uma nova vida, de viver na presença de Cristo Jesus, a partir daquele momento que a gente tomou aquela decisão, eu creio, irmãos,
que a gente precisa abandonar aquelas velhas práticas, porque o Senhor, Ele vai estar conosco. A palavra diz que a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus começa a se fazer presente na nossa vida. Ali ele começa a tirar tudo aquilo que ele não se agrada, ele começa a transformar a nossa vida, porque o nosso corpo vai virar templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa largar, a gente precisa abandonar aquelas práticas antigas, aquelas práticas velhas. Amém? Então, muitas vezes, né, a gente fica pensando assim, ó, eu vou fazer tal coisinha errada ali, tal coisinha errada aqui, né, mas escondido, porque o pastor, ou o líder, ou o irmão não vai ver. Mas eu te digo para ti, se tu aceitou, né, de todo o teu coração, o Senhor Jesus Cristo como teu único e verdadeiro Salvador, não é o pastor que tem que mudar a tua vida. Não é o pastor, não é o irmão que está te cuidando, que tem que transformar a tua vida. Essa decisão tem que passar de dentro de ti. Essa decisão precisa sair de dentro de ti, né? Tu tomou aquela decisão, naquele momento, tu tá vivendo aquela vida de transformação. Eu não sei o milagre que Deus fez na tua vida, eu não sei o motivo por qual tu veio buscar a presença do Senhor, mas eu quero te dizer para ti que o Senhor está se fazendo presente na tua vida nessa noite, nesse dia. Aproveita essa oportunidade. Aproveita, irmãos, aproveita. Essa oportunidade vai ser única. A palavra também vai dizer que aproveita bater a porta enquanto a porta se abre, porque vai chegar um momento que a gente vai bater e a porta não vai se abrir. Tu imagina? Só de você pensar é triste, só imagina de tu bater numa porta, né? O dia que tu precisar, o dia que tu tiver, digamos que na ânsia da morte, e tu bater naquela porta e tu não conseguir ouvir a voz do Senhor, tu clamar, tu buscar, tu pedir que o Senhor venha te socorrer e tu não poder. É triste, eu creio, irmãos, que é triste. Por isso eu digo, né? Tome uma decisão, busque o Senhor enquanto se pode achar, que vai chegar um tempo que a gente não vai achar mais. Vai chegar um momento em que tu vai querer tomar uma decisão que tu não vai conseguir encontrar mais. Eu digo para ti, vale a pena. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Posso te dizer para ti que não é fácil, mas é maravilhoso. Porque quando Deus, né, Ele está contigo, irmãos, a bênção é grande. É uma maravilha. Então eu deixo essa palavra assim aos irmãos, a palavra que diz assim, ó, e antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que sois madre, antes que saísse de madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Glória a Deus. Mais adiante, irmão, vai dizer que ele era criança. Jeremias vai falar mais adiante, a palavra de Jeremias vai falar que ele era criança e que ele não sabia falar. E ali o Senhor vai dizer para ele, né? Na palavra o Senhor vai dizer para ele vai dizer assim, mas eu sou criança, eu não sei falar. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, não te diz que eu sou criança, porque tudo quanto te mandares dizer, glória a Deus, ele dirá. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que, independente se tu não sabe, se tu não vai saber fazer algo que tu está pedindo para o Senhor, algo que tu não consegue fazer, algo que esteja te impedindo de fazer, mas se tu colocar o Senhor à tua frente de todas as coisas, que tu entregar para Ele, fazer um propósito de jejum e oração, entregar para Ele e dizer, Senhor, eu já tentei de todas as formas, mas eu não estou conseguindo.
Eu te entrego em tuas mãos. Eu quero que o Senhor opere. Eu quero que o Senhor, a partir de agora, é com o Senhor. Irmãos, a bênção vai ser tão grande, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele não falha. Ele não falha. O Senhor Jesus Cristo não falha. E depois adiante vai dizer, irmão, e não temas diante deles, porque que eu sou contigo, para que te livre, diz o Senhor. O Senhor diz que Ele é contigo, para te livrar de todo o mal, de todo aquele que se levantar contra ti, de todo aquele que se levantar contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, contra os teus. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele é contigo, né? Para te livrar de todo aqueles que se levantarem contra ti, contra a tua casa e contra a tua família. Amém? Então eu deixo essa palavra aos irmãos nessa noite, né? Pedindo que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus te dê livramento nessa semana que se inicia, né, nesse domingo, que seja uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha te dar nessa semana direção, que a porta que tu está necessitando, que tu tem pedido, que tu tem clamado para Ele, para essa porta se abrir, eu peço ao Senhor Jesus Cristo que Ele venha abençoar a tua casa, venha abençoar a tua família, que essa porta venha se abrir em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus venha te dar vitória nessa semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe. Mais uma vez, pedir aos irmãos que compartilhem, curtam, comentam, que Deus vai te dar vitória. Talvez alguém esteja precisando ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a todos nessa noite do dia 11, Dia das Mães. Deus abençoe a todas as mães novamente. O meu abraço a todas, aquelas mães que têm nos seguido, aquelas mães que têm, né, aí tem estado com nós em todas as lives, que tem comentado, que tem curtido e que tem nos apoiado. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família e coloque Deus, irmãos. Coloque Deus em primeiro lugar. Que Deus vai fazer. Todas as coisas vão se acrescentar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Fique na paz. Que Deus abençoe tu e a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.